Eu queria convidar você que está na sua casa aí a ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler um texto muito conhecido, que é o livro de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 44. Eu queria que você prestasse muita atenção à leitura, porque eu creio que Deus começa a falar ao nosso coração quando nós lemos a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, ela é poderosa, ela fala sem ninguém falar, porque ela é a palavra de Deus. E diz o seguinte: chegando Jesus, encontrou Lázaro, já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolada, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era essa uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos por esta palavra. Deus, como a tua palavra nos consola, como a tua palavra nos ensina, como a tua palavra faz bem à nossa alma. Portanto, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, ó Pai, que essa palavra que nós lemos, Senhor, ela possa frutificar, Senhor, primeiro no meu coração, depois no coração daqueles que estão me ouvindo, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço sabedoria e graça para ministrar a tua palavra. Senhor, eu sei que tem muita gente vivendo um momento de dificuldade, Senhor, um momento de angústia, momento, Senhor, de desespero muitas vezes. Ó Pai,
Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, possa nos consolar, ó Pai. Eu te peço a Tua bênção em cada lar. Fala, Deus, fala por misericórdia, faça milagres. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Esse texto, ele traz tantos ensinamentos. E se fôssemos enumerar esse texto, os ensinamentos que ele traz, seriam muitos. Por exemplo, o valor de amizade com Jesus. Como vale a pena ter amizade com Jesus? E a palavra de Deus nos diz que aqueles que são amigos de Deus são inimigos do mundo, e aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Então, para a gente ser amigo de Jesus, né, nós temos que ser inimigos do mundo que eu falo, não é das pessoas, de forma desse mundo, do pecado, né, que tanto atrai o ser humano. Nós temos que ser inimigos do pecado. Esse texto, ele nos ensina, né, como vale a pena servir a Jesus. Um dia Marta e Maria serviram a Jesus, estiveram na sua casa algumas vezes servindo a Jesus. E como vale a pena servir a Jesus? Porque quando nós servimos a Jesus, na hora que nós necessitamos, nós sabemos que Ele vai nos atender, vai ouvir, né, o nosso clamor. E nós vemos aqui esse texto que quando Lázaro adoece, Maria e Marta, suas irmãs, logo pedem para algumas pessoas irem até Betânia e falar com Jesus que Lázaro tinha morrido, que estava doente, aliás. Ele estava doente e estava para morrer, estava uma doença muito grave. E quando a notícia chega a Jesus, eles levaram 2 dias para chegar até lá em Jesus, porque a distância não era pequena. Então eles levaram 2 dias. Quando eles saíram com Lázaro enfermo, muito ruim, mas logo depois Lázaro morre. Jesus leva mais 2 dias para chegar até ali onde eles estavam. Então Lázaro já tinha 4 dias que tinha morrido. Quando eles deram a notícia para Jesus, Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. E ele, se você ler todo o capítulo, você vai ver claramente isso aí, que ele já tinha morrido e que aquela enfermidade era para a glória de Deus, era para ser a glória de Deus. Não tenha dúvida que esse foi o milagre mais espetacular de Jesus, mais espetacular. Ele ressuscitou alguns mortos, um morto que tinha morrido imediatamente, ele ressuscita, um que, né, já tinha morrido há mais tempo, ressuscita, mas aqui era 4 dias da morte de Lázaro. Tanto é que quando ele chega ali no túmulo e ele fala para tirar a pedra, as irmãs dele já cheira mal, 4 dias que ele morreu. Então a situação era muito séria, né? Mas eu queria trazer para vocês 3 valores que mudaram a minha vida, que estão nesse texto aqui. 3 valores. Falei do valor de amizade, falei do valor de servir a Deus, seriam outros valores, mas eu queria falar de 3 valores que mudaram a história da minha vida, que impactaram a minha vida ao me converter, ao ler esse texto, a ver o que a Bíblia diz, né, sobre alguns conceitos, algumas coisas que Jesus Cristo, que são verdadeiros valores na vida cristã e que são importantíssimos para nós vencermos. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade e eu acredito que como a Marta e Maria estavam vivendo aquele tempo de dificuldade, de dor, né, às vezes de viver uma angústia no coração, porque seu irmão tinha falecido, nós estamos vivendo também tempos difíceis, e alguns já perderam familiares, alguns estão com familiares neste momento no hospital, estão com o coração dolorido, alguns adoecerão ainda,
porque a pandemia, nós não sabemos até quando ela vai. E esses valores são importantíssimos para a gente enfrentar situações que são difíceis na nossa vida. E o primeiro valor que Jesus Cristo ensina aqui é o valor da oração. O valor da oração. Nós não podemos viver sem oração. Um cristão que não ora é um cristão frustrado, porque ele não vai ter experiências com Deus. Aqui no versículo 42, eu acho muito interessante, quando Jesus diz o seguinte, ele diz assim: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Quando ele faz a oração aqui, e ele diz de forma muito clara: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E uma das coisas que Jesus mais fez foi ensinar os seus discípulos, e nós somos os seus discípulos, a orar. Se nós entendermos que a nossa oração pode mudar a história, que é um valor fundamental na nossa vida como cristãos, vai ser completamente diferente. Se nós orarmos crendo realmente que podemos, com a nossa oração, minimizar essa pandemia ou parar essa pandemia, vai acontecer no nome de Jesus. Nós precisamos, como cristãos, entender isso. Se nós entendermos que se nós orarmos para aqueles que estão enfermos, seja aqui na nossa igreja, seja os nossos familiares, e estivermos orando por eles, clamando por eles, eles podem ser curados pelo poder da oração. Então a oração, Jesus Cristo, ele quis aqui nos ensinar, ele falou: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. E ele falou e ensinou os seus discípulos a orar. O tempo todo, quando nós lemos a palavra, e eu vou citar alguns versículos aqui, Jesus Cristo ensinando alguns conceitos sobre oração que são fundamentais para a gente. Aqui João 15:7, ele diz o seguinte: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O primeiro conceito que ele deixa aqui da oração, que nós precisamos estar ligados nele. Nós precisamos estar juntos com ele. Nós precisamos ter a nossa vida agarrada nele. A nossa oração vai ser ouvida dessa forma. Ele diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Ou seja, tem que ter afinidade, tem que estar junto com Jesus. Não adianta a gente só ficar orando uma oração. Tem pessoas que fazem orações até bonitas, mas não estão ligados em Jesus. O que Jesus Cristo tenta fazer com que a gente possa entender é exatamente isso, que tem que estar ligado nele, e a oração será atendida. Então, quanto mais nós nos ligarmos, e ele está falando: acorda, igreja, vamos estar juntos. Nós precisamos estar juntos em oração, nós precisamos estar ligados em Jesus Cristo, para que a nossa oração seja ouvida. Tem quantas pessoas, mais do que ser curadas, elas precisam de salvação, porque Lázaro, se ele fosse apenas ressuscitado aqui neste momento, e não tivesse a salvação, tempos depois ele morreu novamente. E não adianta nada as pessoas serem curadas, a gente pode orar para que elas sejam curadas, mas mais do que isso, nós precisamos orar para que elas sejam salvas. Quantos familiares nossos que podem morrer sem salvação, quantos amigos nossos sem salvação, quantas pessoas são ligadas a gente sem salvação, e muitas vezes nós não falamos de Jesus e não oramos para que elas fossem salvas. O outro conceito que Jesus Cristo deixa dentro da oração está em Mateus 7,11, ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. O que ele está ensinando aqui? Conceito da perseverança. A oração, nós não desistimos. Sabemos que uma pessoa piorou de ontem para hoje, mas nós vamos continuar orando. Nós acreditamos pela fé que vai acontecer a cura, nós acreditamos que Deus pode intervir, nós acreditamos que Deus pode fazer milagres na nossa vida financeira.
Nós acreditamos que Deus pode fazer milagre no casamento, se está ruim. Nós acreditamos que Deus pode todas as coisas quando nós oramos, e há perseverança. Que Jesus Cristo está dizendo: se vocês perseverarem, vocês vão vencer. Primeiro tem que estar ligado, é claro, mas tem que ter perseverança, tem que acreditar até o fim. Outro conceito que ele deixa aqui é o seguinte, Mateus, mesmo capítulo 7, versículo 11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. É o conceito que Deus é bom. Deus é bom. Nós cantamos aqui nessa noite: Deus é bom. Não duvide que Deus é bom. Você pode estar passando por uma situação difícil, mas Deus é bom. Marta e Maria estavam passando por uma situação difícil, mas Jesus é bom. Jesus é bom. Ele quer o melhor para a gente. Elas acharam que ele estava atrasando, que chegou tarde. Não, mas Jesus é bom, Deus é bom. Então Jesus Cristo nos ensina isso. Quando vocês estiverem pedindo alguma coisa, saibam de uma coisa: vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai, que é bom. Quando nós oramos pensando: Deus é bom, Ele vai fazer o melhor na minha vida. Quando nós cremos dessa forma, que Ele fez, Deus é bom. Não interessa o que está acontecendo, Deus, Ele continua sendo bom. Essa pandemia é a bondade de Deus sobre as nossas vidas, para a gente acordar, para o mundo acordar, para o mundo reconhecer que só Deus pode mudar essa história dessa pandemia. Só Deus pode. Os cientistas estão lutando, é vacina, é remédio, é luta, cada hora é um remédio, cada hora é uma coisa nova, e a pandemia só vai se alastrando. Mas Deus é bom, Ele pode fazer, Deus pode fazer. Um outro conceito que ele deixa, está lá em Mateus 6, versículo 10, diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A vontade, o que ele está dizendo aqui? A vontade de Deus sempre é o melhor. Temos que orar, mas aqui Jesus Cristo está ensinando a gente a orar, falando o seguinte: olha, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, porque a vontade de Deus sempre é melhor. Tem hora que a gente ora e acontece tudo ao contrário do que a gente orou. Um dia nós vamos entender por que aconteceu isso, mas você pode ter certeza que foi o melhor, porque Jesus Cristo nos ensinou isso. E ele ainda fala sobre isso lá em Mateus 26, 39, a parte B, ele diz: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus Cristo, ele não queria passar pela situação do Calvário, passar pelo sofrimento, pela cruz. Ele era carne, humano como nós, mas ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Como nós oramos mal, como nós não sabemos orar, como deveríamos fazer a mesma oração de Jesus. Pai, eu gostaria que isso acontecesse, mas que seja a tua vontade, seja como tu queres. Então, Jesus Cristo, aqui nesse texto, ele ensina o valor da oração. Nesse texto e em outros textos. Eu poderia citar muitos, onde Jesus parou para orar, separou o tempo para orar. Oração é fundamental. Você pode olhar para a sua situação e falar: já cheira mal. Mas não duvide do poder que tem a oração. Você pode falar isso,
Mas o que Jesus Cristo está dizendo para você e para mim nessa noite é que o Pai sempre nos ouve, mesmo que esteja cheirando mal. Nós só temos que entender que tem hora que Ele está respondendo a nossa oração e nós não estamos sabendo, porque Ele sabe o que é melhor. O melhor, teoricamente, não era Jesus morrer na cruz, mas se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz, eu e você estaríamos perdidos, porque Deus é bom, e Ele nos amou de tal maneira que Ele nos deu seu único Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Deus, Ele continua bom. Não desista de orar, esteja ligado a Deus. O segundo valor que eu quero colocar nesse é o valor da fé. O valor da fé. No versículo 39, ele diz, e o 40 ele diz assim: disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Se creres verás a glória de Deus. O que Jesus Cristo estava dizendo aqui? O valor da fé. O valor da fé. Quando nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, falar sobre os heróis da fé, e no versículo 6 diz que o Senhor é galardoador daqueles que têm fé. Recebe do Senhor aquele que tem fé. O que Jesus Cristo queria ensinar para Marta e Maria naquele momento, para as pessoas que estavam ali ao redor, e essa mensagem chegou até nos nossos dias, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Ou nós temos fé que Deus vai trazer a cura, que Deus vai resolver o problema financeiro, que vai fazer maravilhas na nossa vida, ou nós vamos continuar com o defunto morto. Sabe por quê? Porque tem coisa que a gente tem que fazer, tem que tirar a pedra, e muitas vezes essa pedra é a pedra da incredulidade, a maior de todas as pedras, é a pedra da incredulidade. Nós ficamos, não, mas isso aí já cheira mal, e elas precisavam tirar aquela pedra, porque enquanto houver a incredulidade, é um ato ali, quando elas tiram a pedra, dizendo: o nosso coração está duvidando, mas nós vamos crer no Senhor. Está difícil de acreditar, porque a situação está catastrófica, mas nós vamos acreditar no Senhor. Se nós fôssemos olhar as estatísticas, o que os cientistas estão falando, vão ser dias piores, mas nós acreditamos que Deus pode intervir, que Deus pode nos proteger, que Deus pode trazer cura àqueles que nós tanto amamos e pensamos neles, aqueles que estão nos hospitais, que você está pensando agora, talvez seja seu familiar, um amigo seu que está, e se creres, verás a glória de Deus. Tira a pedra da incredulidade, o valor da fé. Jesus Cristo queria que nós fôssemos pessoas que tivessem muita fé. E quantos textos, quantas vezes Ele nos ensinou, e porque nós somos tão duvidosos no nosso coração, porque nós duvidamos tanto, mas se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Marcos 9, 22 e 23 diz o seguinte: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes, Jesus, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Os discípulos tinham orado pelo filho desse moço, esse homem. Os discípulos tinham clamado, e aquele homem chega perto de Jesus, ele descer em oração, fala: olha, os teus discípulos já oraram, já fizeram aí todas as orações, mas
nada acontece, meu filho está aí, ó. Ele é lançado no fogo, na água, ele está todo machucado já, certamente aquele pai chorando diante de Jesus, e Jesus Cristo, naquele momento, diz: se você crê, vai acontecer, o milagre vai acontecer, porque tudo é possível ao que crê. Então a fé, ela é fundamental, e o mundo rouba a nossa fé aos poucos. Tem pessoas que estão com a sua fé sendo roubada pelos telejornais. Leia mais a Bíblia e menos telejornais, você vai ver mais milagre na sua vida. Eu não estou falando que você não tem que saber das notícias, mas fica o dia inteiro vendo as desgraças, as situações, não é possível. Você chega numa roda de amigos, você está vendo fulano, ciclano, morreu, e nós não temos a coragem de dizer: se creres, nós podemos ver agora, vamos orar, vamos clamar, Deus pode abençoar, Deus pode transformar a situação. E o que Jesus Cristo quer nos ensinar é o valor dessa fé. Lá em Marcos 4, versículo 39 e 40, ele ainda diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o mar se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé. Por que nós somos tão tímidos? Os discípulos estavam desesperados, e ao despertar, Jesus acalmou o mar, disse ao vento: aquieta-te. E eles ficaram impressionados com aquilo, e Jesus Cristo diz: porque vocês não têm fé, porque vocês são tão tímidos, porque vocês não têm a coragem de orar, de pedir, de falar com o vento que está importunando a vida de você, que essa tempestade que está vindo sobre a sua vida, aquieta-te. Nós, em vez de desesperarmos, nós temos que botar o nosso joelho no chão, a boca no pó, e dizer: Senhor, tenha misericórdia, ouve a nossa oração. Nós cremos que só o Senhor é Deus, e só o Senhor pode transformar a nossa situação. Nunca precisamos de tanta fé como neste momento. Nunca vimos tantas pessoas passando por uma enfermidade que não tem lado, uma enfermidade que de repente está indo bem e tudo se torna mal, uma enfermidade que pessoas agora jovens estão passando por situações difíceis, muitos falecendo, e nós precisamos não ser tímidos e começar a declarar: aquieta-te, tempestade, aquieta-te, coronavírus, em nome de Jesus. Sai das nossas casas, sai das nossas vidas. Nós precisamos mudar nossa postura, ou nós vamos ficar: Senhor, já cheira mal, ou nós vamos tirar a pedra da incredulidade e dizer: Senhor, nós cremos no teu poder, nós vamos orar, nós nos enchemos de fé e nós cremos no milagre. E para nós terminarmos o valor da fé, Marcos 5, o versículo 28, primeiro diz o seguinte: porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A mulher do fluxo de sangue. E no versículo 34 diz: e Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. A tua fé te salvou. A fé daquela mulher fez toda a diferença. Ela: se tão somente eu tocar nas tuas vestes, Jesus, se tão somente, está precisando da gente correr e tocar nas vestes de Jesus, crer no milagre que Ele pode fazer, crer que Ele pode transformar a situação. Fala: Jesus, ela não pediu ajuda dos discípulos, porque muitas vezes os discípulos não podiam fazer nada por ela, ela já estava
esgotada com a ajuda dos médicos, ela já estava esgotada por viver naquela situação, sendo uma mulher tida como imunda, que tinha que ficar longe dos seus familiares, longe das pessoas, angustiada, deprimida, certamente. Mas ela teve fé naquele que tudo pode, naquele que só Ele pode fazer todas as coisas, que é Jesus. Jesus Cristo, Ele pode transformar a nossa história. Mas para isso, temos que tirar a pedra da incredulidade e nos encher de fé e acreditar que tudo é possível ao que crê. Creia, creia, creia no poder de Deus em nome de Jesus. E o terceiro valor que nós vemos nesse texto aqui é o valor da esperança. Valor da esperança. No versículo 25 e 26, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus Cristo, Ele enche o coração de Marta e Maria de esperança. Ele enche de esperança. Nós somos um povo que nós acreditamos no poder da oração, que a oração pode mudar. Nós somos um povo que temos que ter fé para acreditar que os milagres vão acontecer na nossa vida. Mas nós somos um povo que tem esperança, que mesmo que não aconteça nada, ainda que eu morra, eu viverei. Ainda que venha uma enfermidade que me leve desse mundo, eu estarei com Jesus para sempre. Jesus Cristo coloca esperança no coração. E ao ressuscitar Lázaro, Ele mostra perfeitamente que Ele é Senhor da vida e Senhor da morte. Ele pode ordenar que eu viva ou que eu morra. Ele é Senhor. Ele enche o nosso coração de esperança. Ao ressuscitar Lázaro, porque Ele mostra que Ele tem poder sobre a morte. E o que é uma enfermidade para ser curada? Se Ele tem poder sobre a morte, 4 dias, não tinha mais célula viva ali, já o odor insuportável de uma pessoa que morre há 4 dias, mas Ele tinha poder sobre o morto. Isso Ele enche o coração de esperança, e Ele ainda enche ainda mais de esperança, quando Ele diz que Ele era a ressurreição e a vida, e ao ressuscitar, Ele trouxe esperança ao nosso coração, que um dia estaremos todos com Ele. Nunca mais nós vamos viver o que estamos vivendo, essa tormenta que está assolando o mundo, esse problema tão grande que o mundo vive, e que precisa entender que só Jesus Cristo é a nossa esperança. Se Ele curar, Ele tem poder para curar. Se Ele quiser, Ele ressuscita o morto. Ele pode trazer esperança onde não há esperança. Quando a medicina diz: nós já tentamos de tudo, não tem mais jeito, para Jesus tem jeito ainda. E nós somos um povo que tem esperança. Esperança aqui na terra, sim, que Ele pode curar, que Ele pode transformar a situação, que Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é Deus do impossível. Mas se nada disso acontecer, nós temos esperança de uma vida eterna
com Ele. Ele mesmo disse lá em João, capítulo 14, versículo 2: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E o versículo 3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Que bênção! Nós temos essa esperança, que as pessoas nossas queridas que morreram em Cristo, elas estão com o Senhor Jesus Cristo, estão numa morada com o Senhor Jesus Cristo, e um dia nós estaremos, seja através do arrebatamento da igreja, seja através da nossa vida ser ceifada dessa terra, nós temos esperança em Jesus. Jesus Cristo sempre é a esperança, esperança para curar, esperança para ressuscitar, mas esperança para estar preparando um lugar para a gente, onde nós vamos morar eternamente, não uma vida como essa, que passa. Lázaro ressuscitou, mas um dia ele morreu, mas um dia ele ressuscitou e está morando com o Senhor para sempre. E eu tenho certeza que Lázaro ficou muito mais feliz com a segunda vez que ele ressuscitou, que ele está com Jesus, porque Jesus Cristo falou com um ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ao morrer, ele estava no paraíso, e nós temos a convicção que aqueles que morrem em Cristo Jesus, eles estão com Jesus. É nossa esperança. Que bênção a gente saber disso. Nós não podemos desesperar, nós estamos confiados que Ele pode parar a pandemia, que Ele pode curar os enfermos, que Ele pode até ressuscitar um morto, não temos nenhuma dúvida disso, mas uma coisa é certa: nós temos esperança de uma vida eterna com Ele. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, para a gente terminar, 1 Coríntios 15, versículo 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você quer ser feliz? Não fique esperando só aqui, não fique, porque essa vida vai passar. Espere uma vida eterna com Jesus. Se a sua esperança se limita só aqui, você vai ser infeliz todos os dias da sua vida. Mas se a sua vida não se limita a esta aqui, você sabe que você está aqui um tempo, mas que você vai viver eternamente é com Jesus no céu. Essa é a nossa esperança. Eu queria convidar você que está na sua casa neste momento, você que está aqui, ficar em pé neste momento, e nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar para que os enfermos sejam curados. Sim, sabemos de muitas pessoas que estão com Covid neste momento, irmãos aqui da igreja, irmãos que estão muitas vezes com o coração ansioso, inquieto, mas nós vamos orar, e nós acreditamos no valor da oração, nós acreditamos no valor da fé, e nós acreditamos que há esperança sempre em Jesus, sempre em Jesus, e nós vamos estar orando neste momento. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e falasse com Deus, fale das suas angústias. Maria e Marta estavam angustiadas ali naquele momento, elas estavam com um problemão, seu irmão tinha morrido, talvez você esteja com um problema muito grande, alguém
enfermo, talvez você enfermo, eu creio que Jesus Cristo pode tocar na sua enfermidade agora. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você orar de verdade, com perseverança, crendo no milagre, vai acontecer. E que a esperança está em Jesus. Nós vamos orar neste momento. Pai, nós louvamos, exaltamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra. Essa palavra, Senhor, que traz valores, que são valores eternos, ó Pai. Valores que, Senhor, nos ajudam enquanto nós estamos vivendo na terra, mas também, Senhor, nos ajudam porque nós temos a convicção que um dia a nossa pátria será o céu, ó Deus. Portanto, em nome de Jesus, nós queremos primeiro orar pelos enfermos, ó Pai. Orar para aqueles irmãos que estão angustiados, aqueles que estão apreensivos em relação à sua vida financeira, Senhor, aqueles que estão deprimidos, ó Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor vá de encontro a cada vida, encha de fé, que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, encontrar nesses corações guarida, ó Deus, que a Tua palavra possa transformar a angústia em paz, possa transformar a aflição em paz, ó Pai, ó Deus, que a Tua palavra possa quebrar, Senhor, tudo que Satanás plantou para trazer, Senhor, incredulidade nos corações, para trazer dúvidas, Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja passeando, ó Pai, nos hospitais, em cada lar que tem gente com Covid, ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos e acreditamos que o Senhor pode dar um break, ó Pai, nessa pandemia, na nossa cidade, na nossa nação, ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que os números comecem a cair, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quebra, Senhor, destrói esse vírus, para, Senhor, por misericórdia, nós confiamos no Senhor, nós estamos aqui orando, nós sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer qualquer coisa, não há impossíveis para o Senhor, ó Deus, que o Teu povo possa se encher agora de fé, possa se encher de esperança e ter a certeza, Senhor, ó Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor nunca nos abandona. Pode parecer que o Senhor chegou tarde, como nessa situação, mas o Senhor sempre chega na hora certa, e o Senhor é bom, e o Senhor faz o melhor para a nossa vida, Senhor, e nós nos colocamos na Tua presença. Deus, nós queremos, Senhor, como servos do Senhor, estar, Senhor, olhando, Senhor, para essa terra, os acontecimentos, mas está olhando para o céu, porque o nosso Redentor é vivo, e o nosso Redentor está às portas para nos buscar. Nós acreditamos verdadeiramente nisso, e fazemos, Senhor, menção do nome de Jesus. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, vá, Senhor, à nossa frente, nas batalhas diárias dessa semana, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando fé, ó Deus, e que o nome do Senhor possa ser exaltado nos milagres, como foi na vida de Lázaro naquele dia. Muito obrigado, continue operando nas nossas vidas, ó Pai, tem misericórdia, Senhor, eu lhe peço, Senhor, pelos profissionais de saúde, Senhor, estão desgastados, estão cansados, ó Pai, Senhor, estão, Senhor, muitas vezes angustiados a ver pessoas, Senhor, precisando de um leito de UTI, ou precisando ser internado e não ter vaga, que o Senhor vá de encontro, Senhor, trazendo o descanso, a paz que eles necessitam neste momento, ó Pai, tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos, Senhor, pelas nossas vidas, ó Deus, que o Senhor nos encha de fé, ó Deus, nós precisamos, Senhor, e reconhecemos isso, e pedimos, abençoa, que essa semana seja uma semana de boas notícias, que essa semana seja uma semana onde o Senhor esteja intervindo, ó Pai, ó Deus, que possamos receber notícias dos nossos irmãos queridos saindo dos hospitais, que nós possamos receber notícias dos nossos irmãos que estão adoentados na sua casa, que ninguém complicou em nome de Jesus, que seja leve, Deus, possamos receber notícias, Senhor, que nossos irmãos, Senhor, possam ser vacinados em nome de Jesus. Muito obrigado a Deus, continue operando sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus,
graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, tenha fé, confie no Senhor, não deixe de orar de forma nenhuma, e aí tenha esperança no Senhor, Ele é a nossa esperança. Deus abençoe.